Nós temos um Deus maravilhoso. Este Deus é um Deus que realmente quer nos ver felizes. A alegria do nosso Deus é abençoar os seus filhos. E existe uma coisa aqui muito especial, Deus gostaria de que nós tivéssemos consciência. Existe uma bênção chamada sexo. E, infelizmente, quando nós olhamos para o nosso mundo, isso não tem acontecido. O que tem acontecido é que verificamos muito problema nesta área. Deus criou o sexo para abençoar o homem e abençoar a mulher. Mas vivemos num mundo em que nós temos verificado que o sexo tem sido alguma coisa pervertida para a destruição de muita gente. E se nós considerarmos ainda o nosso contexto social, o contexto brasileiro, o Brasil, infelizmente, é conhecido como um dos países mais sensuais sobre a face da terra. Por favor, não pense que eu esteja exagerando, porque há pouco tempo o Brasil estava em segundo lugar quanto à questão da prostituição infanto-juvenil, mas agora passou a perna na Tailândia. O Brasil agora é o primeiro lugar na prostituição infanto-juvenil. E o Brasil é conhecido como o país de carnaval. Os homens do hemisfério norte, de acordo com um dos missionários que há muito tempo está aqui no Brasil, Thomas Dawson, os homens do hemisfério norte vêm no carnaval para o Brasil com aquela ansiedade de realmente poder entrar em contato com as mulheres demonizadas, cheios de demônios de prostituição ou espíritos de prostituição. E também lá fora o Brasil é conhecido como exportador de homossexuais. Alguém diz assim: Neuza, na França, tantos brasileiros, mas a grande maioria deles como homossexuais. Isso nos entristece muito. Eu lembro ainda de uma vez em que estivemos, acho que num encontro latino-americano, não sei se foi CLAD, e era exatamente o momento em que a música lambada, ou dança lambada, a modalidade da dança lambada, estava em voga, e uma colombiana me confrontou. Brasil, vocês só exportam sexo. Fiquei muito triste, mas este é o nosso contexto. E quando nós também examinamos a nossa literatura, a literatura dos ginasianos, a literatura do colegial, o que nós verificamos também todas as descrições de comportamentos que nós consideraríamos como anormais têm sido assunto de autores que enfatizam esta área de perversão. E isso nos entristece muito, porque o objetivo de Deus era criar algo lindo, um presente de Deus para o homem e para a mulher, naturalmente dentro daquele contexto, daquele limite que o Senhor estabeleceu, que é o limite de casamento. E o sexo tem que acontecer dentro da beleza, da doação, da aceitação e da felicidade mútua, né? Mas isso não tem acontecido. É interessante, quando nós olhamos sobre a nossa situação, a nossa nação, verificamos que uma das características marcantes da nossa nação, além de todos esses problemas que eu acabei de dizer, a nossa nação é considerada uma nação idólatra. E os estudiosos da Bíblia, os estudiosos do comportamento humano, eu digo estudioso cristão do comportamento humano, têm chegado a certas conclusões. A pessoa, ou mesmo uma nação idólatra, geralmente traz algumas consequências, ou apresenta algumas consequências. E nós verificamos em Romanos uma coisa muito interessante. Romanos capítulo 1, de 18 a 27, fala de um problema, e o subtítulo na minha Bíblia, Romanos capítulo 1, de 18 a 27, nós lemos: a idolatria e a depravação dos homens. E no versículo 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que nós lemos aqui? Nós lemos algo sobre impiedade, que na realidade
falta de temor a Deus, e lemos alguma coisa sobre perversão. Quando ele está dizendo perversão, ele está significando imoralidade. E quando nós então vamos analisar todo esse texto, o que significa impiedade, nós vamos chegar à conclusão de que ele está falando sobre idolatria. Por exemplo, no versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E aqui está muito claro que ele está falando sobre idolatria, não é? Então, o resultado disso é o seguinte: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente a sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com os homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. É uma coisa muito interessante, porque nós nunca imaginaríamos, eu nunca imaginaria, de que a idolatria pudesse trazer como consequência um comportamento típico, que é a perversão ou a imoralidade. E é muito interessante quando nós ouvimos, por exemplo, alguém dizendo assim: o fulano é idólatra, mas é devoto de tal ídolo ou de tal santo, não é? Mas é mulherengo. Essas são as confissões que nós ouvimos. E nós ficamos bastante assustados quando, por exemplo, pessoas como Haroldo Cavalheiro, de Guatemala, começam a fazer pesquisas e ele chega à conclusão de que nações idólatras têm essas características comuns: prostituição, violência, né? Em seguida, miséria, corrupção. São traços que nós vemos em algumas nações como resultado de idolatria. E quando nós falamos idolatria, eu estou naturalmente incluindo a feitiçaria também, porque nós não vamos poder dizer que o Brasil é apenas um país idólatra. Nós temos que dizer que o Brasil é um país feiticeiro. E quando nós começamos a analisar o que é feitiçaria, nós vamos ver o cerne da feitiçaria é o ídolo de si mesmo, a pessoa que está encarregada. E resultado, perversão, imoralidade, prostituição. E com isto, eu queria dizer o seguinte, com essa introdução, queria dizer que quando eu comecei a trabalhar com a libertação, eu comecei a trabalhar em 1973, quer dizer, já faz um bocado de tempo. Comecei a trabalhar com os estudantes universitários e na evangelização dos estudantes universitários eu deparei com pessoas com problema de endemoniamento. E eu verifiquei o seguinte: ao longo desses anos de ministério de libertação, ano passado, por exemplo, nós tivemos o privilégio de falar para 14 mil pessoas. E dentre 14 mil pessoas, a nossa equipe cuidou mais ou menos por cima de 2 mil pessoas pessoalmente. Quer dizer, 2 mil pessoas foram aconselhadas pessoalmente pela nossa equipe. Então, é um número muito, muito grande de pessoas que passam nas nossas mãos. E nós temos verificado uma coisa: quem tem problema violento com demônios, geralmente tem problemas na área de sexo. E eu comecei a notar isto ao longo desse ministério. E dizia: que interessante, esse pessoal com problema de endemoniamento tem problema na área de sexo. Então, quando eu ainda estava estudando nos Estados Unidos, e eu creio que foi em 1985, 86, eu fui fazer um seminário. Porque um colega meu, estudante que fazia pós-graduação também comigo, organizou um seminário chamado Redenção Sexual em Cristo. Eu falei: vou lá, tenho que aprender alguma coisa aqui. E eu pensei assim: eu vou ficar 2 dias ouvindo aquelas coisas horrorosas, não é? De desvios, de perversões, imoralidade. Mas, irmãos, eu saí daquele seminário encantada, porque eu vi ali a manifestação do poder de Deus. Eu vi a manifestação da glória de Deus, vi a manifestação do amor de Deus. Do que se tratava? Claro, eles estavam tratando
das situações de homossexualismo, de lesbianismo, do incesto, de pessoas que são chamadas viciadas sexuais. E fazendo um parênteses, nos Estados Unidos, e aqui também já existia nos Estados Unidos na época, os viciados sexuais anônimos. Como existe o Alcoólatras Anônimos no mundo inteiro, nos Estados Unidos o pessoal estava começando a se reunir como viciados sexuais anônimos. E já vi também no Veja que no Brasil já existe esse viciados sexuais anônimos. São pessoas que têm obsessão fora do normal na área de sexo, então se reúnem para apoiarem mutuamente, naturalmente tendo consciência de que aquilo é uma coisa normal. Mas, então, o que eu vi nesses 2 dias? Eu vi o poder de Deus se manifestando e verifiquei que há solução para homossexuais, há solução para lésbicas, há soluções para pessoas vítimas de manipulação ou de molestação sexual pelos adultos, crianças, não é, molestadas, e também problemas de incesto e também problemas de viciados sexuais. Eu fiquei feliz. E eu ouvi o testemunho de pessoas dizendo: eu fui restaurado, eu me recuperei do homossexualismo, eu me recuperei do lesbianismo. Lembro de uma senhora contando a experiência de que ela já estava oficializando o casamento com uma outra mulher e tentando adotar uma criança para constituir uma família, entre aspas, normal, uma família normal. Mas, glória a Deus, Deus interveio e então nós vimos, ela nos testificou de que estava havendo uma restauração na vida dela. Glória a Deus. Voltei com isto para o Brasil e comecei naturalmente o nosso ministério e comecei a entrar em contato com milhares de pessoas com esse tipo de problema. Mas uma das coisas que nós temos acreditado como cristãos são em algumas mentiras, pela falta do conhecimento da palavra. Umas mentiras. Temos uma mentira que Satanás nos pregou e nós acreditamos. Uma das mentiras é: Satanás ama o sexo. Todo mundo crê que é isso mesmo. Mas eu queria dizer a vocês: Satanás odeia o sexo. Ele odeia o sexo tal qual criado por Deus. Veja bem, Deus criou o sexo para ser praticado, para ser vivido dentro do contexto de amor, dentro da doação, dentro da procura do bem-estar do outro, do próximo, né? Do seu companheiro, da sua companheira. Agora, veja bem, Satanás não conhece amor e ele não consegue viver amor. Então, ele não consegue sentir toda a alegria e o prazer do sexo como Deus criou. Então, o que ele faz? Ele perverte. Né? Na realidade, ele odeia, ele tem raiva de homens e mulheres que vivem, que têm a sua satisfação no ato sexual. Então, ele perverte. Então, isso é a primeira mentira. A outra mentira é que o sexo pervertido dá prazer. É uma grande mentira. O sexo pervertido dá um tipo de prazer, mas que escraviza e nunca traz satisfação. Eu sei, eu tenho ouvido confissões. Outro dia mesmo, uma mocinha veio contar a história para mim. Neuza, eu era insaciável. Eu não conseguia me satisfazer. Parece que tinha alguma coisa em mim, e realmente tinha. O espírito de prostituição estava nela. Então ela estava totalmente insaciável. Então o sexo pervertido traz um tipo de satisfação, mas que o quê? Vai escravizando cada vez mais, não traz aquela satisfação que o Senhor tem planejado. Terceira mentira é que o Filho de Deus, o cristão, não tem direito de gozar do sexo. Tanto é que na teologia romana, como o sexo é somente para procriação, eles proíbem qualquer tipo de anticoncepcional, porque se existe sexo sem procriação, então é pecado. Né? Então existem todas essas implicações. E reduz aquilo que Deus criou. Existe um reducionismo daquilo que Deus criou. Então isso é uma mentira também. Então nós temos que
a redescobrir aquilo que Deus criou, baseado na palavra de Deus. E uma outra coisa que nós temos que considerar é que a perversão geralmente está ligada com o problema de rejeição, de carência afetiva. Nenhum ser humano foi criado para ser rejeitado. Deus criou o homem, Deus criou a mulher com uma alegria muito grande, para o seu prazer, para a sua satisfação. Ele queria uma comunicação, uma amizade, uma comunhão com o homem, com a mulher. Então, o que Deus queria? Deus queria nos amar. Então, nós fomos criados com o objetivo de sermos aceitos, recebidos, amados. Agora, a rejeição é antivida. Rejeição é alguma coisa que está completamente oposta àquilo que o Senhor criou. E a rejeição traz uma série de problemas. Um dos problemas é a rebelião. E outro problema é a perversão. Por quê? Uma pessoa que não teve o amor verdadeiro do pai, o amor verdadeiro da mãe, não entendeu o amor de Deus, geralmente vai atrás de alternativas e substitutivos. E vai, então, em vez de procurar o sexo dentro do amor, vai procurar sexo a qualquer preço e se transforma em sexo pervertido. Bem, com essa introdução eu queria agora dizer o que a Bíblia diz. Eu gostaria de abrir em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, o homem, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E no versículo 27 ele diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem do Deus o criou, homem e mulher os criou. Bom, o que Deus está querendo dizer com o versículo 26 e 27? Aqui, Deus está querendo expressar, através desse versículo, que a imagem e semelhança de Deus está ligada com o fato do homem ser criativo, aquele que supera as condições da natureza. Por exemplo, quando um homem monta num burrinho e começa a andar e faz o burrinho de carga para servir a ele, ele já está demonstrando a imagem e semelhança de Deus na vida dele. Quando um homem toma um supersônico e atravessa de um continente para o outro, ele também está demonstrando a expressão da imagem de Deus. Quando o homem cria remédios, quando o homem faz uma transfusão de rins, né? E tudo isso, então, ele está demonstrando a expressão da imagem e semelhança de Deus, porque o homem está superando a natureza, está dominando a natureza. Isto é o que o versículo 26 quer dizer. Mas não só isto. O versículo 27, eu vou ler mais uma vez para você. Olha o que está escrito. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem do Deus o criou. Homem e mulher os criou. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo de que Deus criou o ser humano. E o ser humano é homem e mulher. Ele não está dizendo que a mulher é ser humano, que o homem é ser humano apenas, né? O homem apenas é ser humano, a mulher apenas é ser humano. Ele está dizendo que o ser humano é homem e mulher. Então, o que ele está querendo dizer é que, como ser humano, nós somos seres assexuados e o Senhor criou, como ser humano, homem e mulher. E que Deus se agrada na comunhão entre homem e entre a mulher. O homem é diferente da mulher, a mulher diferente do homem. Quando Adão viu
a Eva, ele deve ter se divertido, porque até outro dia ele estava vendo o cachorro, estava vendo girafa, era elefante, todos os amigos deles, macaco. Mas quando chegou a mulher, ele deve ter ficado encantado. Alguém muito semelhante a mim, mas alguém muito diferente de mim, não é? Agora, Deus então criou o ser humano, o homem e a mulher, para se completarem. E então ele ele quis ou ele planejou a unidade na diversidade, quer dizer, homem diferente da mulher, mulher diferente do homem, mas nessa unidade, então, ele vê a expressão da imagem e semelhança de Deus. Agora aqui eu tenho que explicar algumas coisas. Você deve estar perguntando, então eu que achei que tenho chamado para ser solteiro, eu tenho que encontrar a minha cara metade. Bem, a história da cara metade, a história da metade da laranja, isso é uma ideia grega, sabe? Então, na mitologia grega, então eles dizem, pois é, nós temos que encontrar outra metade para que a minha laranja se complete. Na Bíblia não é bem assim. O que ele está dizendo na Bíblia é que o homem, né, ele deve ser completo como uma pessoa, a mulher deve ser completa como uma pessoa, e o homem completo e a mulher completa vão se completar ainda mais no casamento. Tanto é que o homem, se não quiser se casar, ou a mulher, se não quiser se casar, se tomar aquilo como chamado de Deus e se permanecer sozinha ou sozinho, não peca. Está entendendo? Senão todos seriam obrigados a casar. Não peca. Depende do chamado, depende das inclinações, a pessoa pode se tornar só e se tornar uma pessoa, e ser uma pessoa humana e ser uma pessoa completa. Mas, no geral, Deus chama o homem e a mulher para se casarem, né? E quando nós pensamos na vida de casamento, a unidade na diversidade, eu sempre lembro de uma coisa: a unidade na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É uma coisa muito bonita, porque eu verifico na Trindade um respeitando o outro, um glorificando o outro, um chamando a nossa atenção para o outro. Por exemplo, a característica do Espírito Santo qual é? Nunca o Espírito Santo chama atenção para si. O Espírito Santo chama atenção para o Filho. E que coisa linda, quando nós lemos João capítulo 14, 16, ele vai falando do Espírito Santo. O Filho já está preparando e introduzindo o Espírito Santo para nós. Mas o Filho tem o objetivo de quê? De mostrar o Pai e glorifica o Pai. E a palavra também diz em João que o Pai glorifica o Filho. E depois o Filho diz assim, Pai, eu queria que eles fossem um, como eu e tu somos um. Não é? Então, nós verificamos essa unidade na Trindade, né, como também uma figura daquilo que Deus gostaria de fazer na vida de casamento. Homem, mulher, filhos, na unidade. Mas hoje eu estou falando de homem e de mulher, não é? Deus abençoe. Eu queria agora falar sobre sexo e violência. O Dr. Ed Murphy é um conselheiro, também da libertação, um veterano, missionário da OCE International, que é a CEPAL. E este homem tem aconselhado centenas de pessoas. E ele disse o seguinte, autor deste livro aqui. Esse livro, e ele disse que ele tem notado uma correlação. Problema da perversão ou imoralidade e a violência. Eu disse a vocês há pouco de que a idolatria trazia 4 consequências, não é? Entre elas, eu citei a prostituição e a violência. E é exatamente isso que ele está dizendo, que onde há prostituição, há violência. Então, quando ele disse isso e deu vários casos de exemplos, trouxe aquilo, vim para o Brasil e comecei naturalmente a ministrar e verifiquei também que realmente dentro das chamadas entidades, dentro da Umbanda, de Candomblé, eu tenho verificado o seguinte, que o espírito de prostituição nunca está sozinho.
Geralmente nós chamamos esse espírito de prostituição de pombagira, né? Pombagiras são exus, né? que assumem esse papel, e geralmente as pombagiras não andam sozinhas. Por exemplo, a Maria Padilha nunca anda sozinha, anda com algum. O Iemanjá não anda sozinha, anda com algum. E a Aparecida não anda sozinha, anda com São Jorge ou com Padre Cícero, não é? São esses espíritos que andam em conjunto. E nós verificamos isso, quer dizer, o espírito de prostituição andando com o espírito de violência. Agora, isso era uma verificação que nós fizemos enquanto estamos fazendo a nossa ministração. Mas existe uma outra verificação, agora essa é uma verificação ou uma pesquisa sociológica. Quando estivemos em Canadá, na Universidade Menonita, Conrad Global College, nessa universidade, o diretor que me convidou a falar sobre batalha espiritual naquela instituição, disse o seguinte, que eles tinham nas mãos naquela ocasião do resultado de uma pesquisa fazendo a correlação entre a violência com a pornografia. Os menonitas são pacifistas, eles então se preocupam muito de onde vem, né, a origem da violência, e eles chegaram a essa conclusão. A pornografia é uma das origens da violência. Então, o que na realidade está dizendo é que toda perversão provoca violência. E eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre prostituição. E a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 6, diz o seguinte. Esse capítulo é um capítulo muito sério. No versículo 12 até versículo 20, não vou poder ler tudo, mas eu gostaria de ler o versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Quando ele está dizendo, porque como se diz, ele está dizendo, não é como o povo diz, como a palavra diz, serão os dois uma só carne. Né? Então, quando a Bíblia diz prostituição, no Velho Testamento, ele também se refere à idolatria e feitiçaria como prostituição. Por quê? Desviou o culto verdadeiro a Deus para culto a demônios. Aqui no Novo Testamento, na realidade, o que ele está querendo dizer é que a união sexual agora está sendo desviado para com uma outra, que não é a sua parceira, a sua parceira verdadeira no sentido dentro do casamento, mas é uma prostituta que está em ação agora. E ele diz, você se une a uma prostituta. Se você é membro do corpo de Cristo, como é que você vai fazer com que este membro se una a uma prostituta? Este é o grande problema de hoje. Como tudo está liberado, nós temos verificado dentro da própria igreja coisas terríveis acontecendo. E nós ficamos preocupados, porque parece que não existe mais limite nem parâmetros, né? E alguns de vocês podem até estar dizendo o seguinte, não, Neuza, eu nunca frequentei uma prostituta. O meu caso são com as meninas com quem eu trabalho na firma. Deixe-me dizer, não importa se ela tem o nome de prostituta, se ela faz sexo através de dinheiro, pagando ou não, se você pratica o sexo fora do casamento, ou você está fornicando, ou você está prostituindo. E é incrível quando uma pessoa tem relação sexual com a outra pessoa. Estabelece-se aí uma união mística. Não é por isso que Paulo está dizendo, comparando o casamento entre um homem e uma mulher com a união entre ele, Jesus Cristo, né, o nosso noivo, o nosso cabeça, o nosso Salvador com a sua igreja. Estabelece uma coisa mística, uma união que nós não poderíamos explicar.
Não seria apenas uma união física, mas uma união que transcende o físico, vai para o espírito. E ele está dizendo, você se torna um com aquela pessoa. O que quer dizer isto? Eu tenho pensado muito nisto, e Deus então tem revelado algumas coisas. Eu queria ilustrar essa verdade da seguinte forma. Aqui está uma pessoa, aqui está outra. Quando a pessoa se une sexualmente, mesmo que seja com prostituta, o que acontece? Ela se torna uma. Então eu vou colar agora, né? Eu vou colar. Eu colo aqui com a goma arábica, né? E a pessoa se torna uma só carne. Tá certo? Tá coladinha. Tá colado. Agora, você não vai permanecer com a prostituta para todo sempre. Você frequentou uma prostituta, foi para quem sabe uma outra, mas nessa hora, o que você faz? Você vai se separar fisicamente dela, não vai voltar a se relacionar com ela, né? Raramente você vai. Então, o que você vai fazer? Porque você quer se casar, você quer constituir a sua família, não é? Então, o que você faz? Então, você começa a separar dela, você se separa dela, você tenta separar, você é um só, não é verdade? Então, você tenta separar. Vamos ver o que acontece nessa tentativa de separação. Veja só o que está acontecendo aqui. Olha o resultado da separação. Veja só o que está acontecendo aqui, ou o que aconteceu aqui. Se tornou uma só carne, separou, não é? E você vai para um lado, ela vai para outro. Mas olha só o que aconteceu, você pegou pedacinhos dela. E olha, você deu o teu pedacinho para ela, não é? E agora, depois, o que você faz? Você se une a uma outra pessoa, não é? Agora, veja só, aqui está uma pessoa que nunca teve nenhuma relação, mas vamos supor, você se une a uma outra, não é? E esta outra já traz os pedacinhos do outro. Olha que confusão. E você também agora tenta se separar dela. E agora você vai se casar. E depois você diz assim, eu não sei porquê não dá certo. Eu tenho problemas no meu relacionamento de casamento. É claro, você levou para o seu lar. Não você levou um pedaço de outras pessoas. Não é? E quem sabe a tua companheira, a tua esposa tenha trazido um pedaço de outras pessoas. Essa é a dinâmica da prostituição. E é muito, então, difícil nós apenas pensarmos de que, depois de ter me tornado um apenas com uma outra pessoa, uma só carne, com uma outra pessoa, voltar a ter uma vida normal apenas com a confissão. Quando isso foi revelado a mim, eu comecei a ficar muito preocupada, porque eu pensei assim, vai ver que sou só eu que penso dessa forma, não é? Aliás, essa ideia não é minha, original. Recebi de uma outra pessoa, um pastor da Califórnia, ouvindo a sua fita, e achei realmente muito interessante, e desenvolvi nesta forma, porque ele falava do vínculo das almas, né? Mas eu fiquei tão feliz, porque conversando com um dos pastores aqui do Brasil, ele estava contando, pois é, existe agora no nosso ministério Entre Casais, um livro que eu gostaria que você também conhecesse, né? E falou do livro. O livro chama-se Enchendo as Talhas Novamente. Esperança após o adultério. E naturalmente eu estou ligada com este assunto de pedacinhos de almas, né? Então eu disse, escuta pastor, e fala ali sobre vínculo de alma e como se desvincular também depois de ter tido relação sexual com pessoa que não seja sua esposa. Ele disse, claro, e eu fiquei muito feliz. Isto é então um consolo. Mas também quando estive em Hong Kong, conversando com uma irmã de Malásia, disse, Neuza, em Filipinas tem um pastor que também ministra nesta área. E olha, ele vai muito mais profundo quando se faz
a ministração, não apenas confissão, não é? Claro, não vamos apenas à confissão, e é uma série de outras coisas que eu vou começar a dizer a vocês, mas ela disse, olha, se um dos parceiros era uma parceira ou parceiro endemoniado, existe até a manifestação de demônios na hora do rompimento deste vínculo entre as duas pessoas. Achei isto muito interessante. Então, Deus está confirmando. Nós, além de confessar, nós temos que identificar demônios, não é? Que espírito de prostituição que está por trás das prostitutas, está por trás dessas meninas que dormem com qualquer pessoa, mas também nós temos que separar no corpo, na alma, no físico, com estas pessoas com quem você se tornou uma só carne. Veja só, não é apenas me separar na alma, é no corpo, na alma e no físico. Está bem? Então nós vamos dar continuidade a tudo isto. Deus criou o ser humano e criou homem e mulher. Então, existe o primeiro sexo, o segundo sexo, se assim nós podemos chamar. Então não poderia haver terceiro sexo. E o que é esse terceiro sexo? Você sabe muito bem. Os homossexuais hoje estão dizendo terceiro sexo. É um grande problema. Nós temos tido o privilégio de ministrar aos homossexuais. Eu lembro nessas últimas semanas, ministrando num só fim de semana, num determinado seminário, 3 homossexuais. Eu fiquei tão feliz, porque eles choraram. Eles choravam, diziam, Deus, tu sabes que eu não gosto disso. Eu me odeio, eu não me aguento, não gosto disto, Senhor. E eu fiquei feliz, ouvindo aqueles homens chorar daquela forma. E aquilo realmente vem confirmar, Deus não criou homossexuais. Deus não criou, não estava dentro do plano de Deus que algumas pessoas se tornassem homossexuais. E a maior alegria que eu tenho é quando eu vejo uma pessoa homossexual, uma pessoa lésbica, realmente se restaurando para poder amar o sexo oposto. Não é? O homem amando a mulher amando o homem. E eu tenho verificado algumas coisas comuns que acontecem entre os homossexuais e entre as lésbicas. Geralmente essas pessoas têm problemas de formação. E naturalmente você vai dizer, claro, uma formação emocional, formação psicológica, não é? É claro, tudo concorre. Mas especialmente dentro dos rapazes, dos meninos, nós temos verificado entre os homossexuais, a grande maioria tem tido problemas de molestação sexual quando é criança. Alguém, quando menino, 7 anos ou ainda, menor ainda, violentou sexualmente ou abusou sexualmente. Não é? E acrescido a isso, a ausência do pai. O pai está sempre ausente. O pai nunca afirma sexualmente a criança, ou o moleque, o menino. Né? E a mãe onipresente, dominadora e possessiva. Aí está o quadro geral para se formar um homossexual. Toda criança, o menino e a menina também, tem uma saudade muito grande do papai e da mamãe. Né? A menina que tem problema, rejeitada pela mãe, que tem problema de rejeição, geralmente se transforma em lésbica. E o menino rejeitado pelo pai, o pai ausente, se transforma em homossexual. Isto é algo impressionante. Eu queria então dizer para você, papai, para você futuro papai, para você que é noivo agora, está pensando em se casar, por favor, leve em consideração uma coisa muito importante. Você homem, você papai, é muito importante para a formação sexual da menina e do menino. É você que vai caracterizar, vai afirmar a sexualidade do rapaz e da menina. Por isso é muito importante você pegar o teu menino, pegar uma bola e andar com ele, chutar uma bola, passar uma tarde jogando bola, ou pega o menino e vai pescar, ou vai ver ele andando de skate, ser companheiro.
Assim, o que você está fazendo? Você está afirmando a sexualidade do rapaz. A mamãe carregou o neném na barriga 9 meses. E ela troca a fralda, ela dá comidinha. Então, a criança está em constante contato com a mamãe. Mas o pai é alguém muito, muito importante para a formação da sexualidade da criança. E da mesma forma, né, eu queria dizer, o pai é muito importante para a menina. A menina se sente orgulhosíssima quando o papai diz assim: ai, linda, você está linda, minha filha. Porque você, papai, é o primeiro homem da menina. Aí eu lembro muito bem, a menina estava se tornando adolescente e a missionária então contando a história para mim. Pois é, eu disse: outra menina, minha filha, você está muito bonita. E ela falou: ah, mãe, obrigada. Mas quando o pai disse, logo em seguida, 2 minutos depois, o pai disse: outra filha, você está linda. A menina ficou toda cheia, porque estava tocando alguma coisa lá no fundo, na sua feminilidade. E ela estava sendo afirmada. Né? Então é muito importante que o papai ande e vá tomar um sorvete com a menina adolescente ou pré-adolescente, porque a menina vai sentir: eu tenho pai, não é? Um pai gatão. Eu tenho orgulho do papai, isso é muito, muito importante. E esses últimos tempos também eu tenho ministrado a meninas lésbicas. E como eu disse, quando há rejeição da mãe, a menina vai buscar uma substituta. E quando cai nas mãos de uma pessoa já com problema, né, de lesbianismo, ela está perdida. Esses dias eu vi a história de uma menina, eu chorei com a menina. A menina tinha sido iniciada sexualmente pelo irmão, quer dizer, o irmão havia abusado, violentado sexualmente, incesto, né? Então a menina se sente ultrajada, massacrada, humilhada. E ainda o irmão dizia assim: se você contar para alguém, você vai ver. Né? Sempre existe uma ameaça. Era o segredo que ela não podia contar. Depois, agora vem a mãe. E sabe o que a mãe fez? Eu pensei que isso acontecia em outras terras, não no Brasil. Mas a mãe usava essa menina como objeto sexual para os homens mais velhos. Coitada dessa menina. E quando ela se recusou a fazer isto, a mamãe botou essa menina fora. Eu não sei como é que pode um negócio desse. E essa menina foi cair na mão de uma lésbica. Porque ela queria o quê? Queria carinho. E ela queria aceitação. E ela foi cair na mão de uma lésbica que viveu 6 anos. Mas o Senhor entrou na vida dela e ela está sendo restaurada. Glória a Deus por isto. Agora, eu disse alguma coisa como molestação sexual, né? Eu tenho que explicar alguma coisa aí muito importante. É o seguinte: existe molestação e existem brincadeiras de criança que nós temos que fazer uma diferença muito grande. As crianças, com seus 3, 4 anos, elas estão descobrindo o seu corpo. E se 2 crianças, 3 crianças se juntam e dizem: eu sou diferente de você, e começam a observar, tocar, se as crianças são puras, não tem problema. Mas vamos dizer que há um grupo de 4 ou 5 crianças, não é? E tem uma menina que já foi molestada por alguém, quer dizer, um adulto mais velho, ou menino mais velho, ou a menina mais velha, tocou nela e passou o espírito de prostituição naquela criança. E se esta criança então tocar na outra, então através daquele toque ela está contaminando outras crianças. Aí está o problema. E vem então todo outras consequências que eu disse, né? Vou contar uma história de um homossexual, você vai ver muito bem a combinação de problemas emocionais, problemas psicológicos e os problemas demoníacos. Este rapaz, filho de mãe solteira, olha, veja só, já traz um problema de acordo com a Bíblia, maldição de bastardo, né? Rejeitado pelo pai, algo que mata uma pessoa, rejeição, rejeitado pelo pai. Ele conhecia o pai é o senhor poderoso, rico da cidade, mas não queria reconhecê-lo, rejeitado. Então o menino tem aquela carência tremenda. Foi iniciado sexualmente pela irmã, incesto, outro problema. Converte-se espírita. E o que acontece? Ali começa a invocar
as pombagiras, que são aqueles espíritos que transformam a mulher na prostituta e os homens no homossexual. Você vê como o quadro está formado? E agora ele já tem todas essas tendências e o seu coração continua adolescente, jovem, continua com saudade do pai. E ele se encontra com um homem que dá todo o carinho. E este aconteceu de ser homossexual, ele virou homossexual. Então nós tivemos que cuidar desta pessoa. Então você pode imaginar o que acontece, né? E existe um fato curioso. Algum tempo atrás, alguém disse o seguinte: Neuza, por que todos os pais de santos são homossexuais? Eu falei, não diga, Então, aí eu fui pesquisar, né? Eu não sabia. Isso foi em 1978, faz um pouquinho de tempo, né? Eu estava falando entre os profissionais. Mas eu fui pesquisar e verifiquei o seguinte. Primeiro, eu vi que as religiões tradicionais da África, da Ásia, nestas religiões, os sacerdotes muitas vezes são obrigados a transvestir, usar roupa de mulher e muitas vezes até adotar criança, fazer o papel de mulher pelo comando das entidades espirituais. Isto é um fato que eu descobri. Depois, li algumas histórias de alguns pais de santos e dizia o seguinte: eu, Neuza, tive desde criança, 5, 6 anos, tinha esses poderes e diziam que eu tinha que desenvolver, me desenvolvi, e eu fazia as minhas curas, fazia as minhas adivinhações, fui crescendo e me tornei pré-adolescente, adolescente, com 17, 18 anos eu queria namorar. Então, quando ele queria namorar uma menina, a pombagira lhe deu uma surra, porque ela disse que ela não queria que ele namorasse uma moça, mas namorasse um rapaz, porque era ela, a pombagira, que através dele iria namorar o rapaz. Veja só a promiscuidade. Então eu comecei a entender porque é que muitos, eu não posso dizer que todos os pais de santos, né? Mas muitos deles, muitos sacerdotes da Umbanda, de Candomblé, são homossexuais. É verdade. Então aí existe toda essa dinâmica. Mas é uma coisa muito bonita que acontece nas mãos de Deus. Eu queria trazer uma esperança para você que está lutando com esse problema. E você pode dizer, puxa, mas isso não deve existir dentro da igreja, mas existe todos esses problemas dentro da igreja porque vem de lá. Nós não viemos de Marte nem de Vênus, viemos dessa sociedade pervertida brasileira. Então, nós viemos à igreja em busca de uma solução. Então, o que tem acontecido comigo? Eu queria dizer a vocês, um desses dias, ministrando num dos países aí, alguém disse, Neuza, o fulano quer conversar com você. Então, eu fui verificar quem era e verifiquei que o rapaz era uma pessoa grande, gordinha, muito gorda, né? E o rostinho dele ele tinha rostinho de bebê Johnson. E eu pensei, 18 anos, né? 19 anos. E descobri que tinha 29 anos e era homossexual. Tinha sido homossexual. 8 anos atrás ele havia se convertido e estava lutando, né, para vencer. Havia caído depois de conversão, mas disse, Neuza, eu preciso vencer esse problema. Então conversamos, né, oramos, ministramos. E então nós passamos por todo aquele processo de arrependimento, de confissão de pecado, identificação dos demônios. E depois então, quando fomos fazer a separação da vida, aquilo que eu falei de como ele havia se tornado uma só carne, não é? Com muitas pessoas. Eu primeiro perguntei, com quantas pessoas você teve relação sexual, homossexual? E ele então começou a escrever na lista. Né, escrever a lista, 33 nomes. E ele foi escrevendo, o Espírito Santo foi trazendo os nomes, glória a Deus por isto. E então ele estava dizendo o seguinte, em nome de Jesus, eu tomo a espada do Espírito e eu me separo no corpo, na alma, no físico do fulano. E eu estava na frente dele sentada, e ele estava na minha frente, ele olhava para os meus olhos, eu falava para ele, olha bem para os meus olhos, e você vai declarando isto. E ele estava fazendo isto. Você não vai acreditar.
ele olhou, ele fazendo aquela separação de uma pessoa para outra, não é? Eu me separo do fulano, no corpo, na alma, no espírito. De repente, aquele rosto bebê Johnson se transformou em rosto de homem, ficou quadradão, irmãos. E eu fiquei tão feliz, disse glória a Deus, porque eu vi realmente que alguma coisa acontece quando nós fazemos todo esse processo de libertação. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre pornografia. E alguns de vocês dizem o seguinte: mas o que é a pornografia? Não estou fazendo nada com ninguém. Eu estou só vendo alguma coisa, estou vendo mulheres sem roupa, homens sem roupa, não é? E você pensa que é alguma coisa muito inocente. Pois é, a pornografia, quem sabe, de Playboy, que você vê homens e mulheres sem roupa, quem sabe se apareça alguma coisa, parece a você como alguma coisa muito, muito inocente. Mas eu vou dizer uma coisa: aquilo é apenas uma maneira de fisgar clientes e fisgar você. É uma estratégia satânica, porque a pornografia não termina só em ver uma pessoa sem roupa, compreende? Aquilo vai trazendo outro tipo de insatisfação e você vai ter que buscar outros tipos de prazer, então vai de uma excitação para outra e logo em seguida você não vai mais se satisfazer com a mulher ou com o homem sem roupa, e depois você vai então começar a buscar posições diferentes, anormais, às vezes até sexo com animais, depois aparelhos, depois instrumentos sadomasoquistas, para chegar até na situação de morte e relação sexual com cadáveres e cortando membros do seu corpo para colocar dentro da geladeira, conservando e se transformando aquilo em fetichismo. Olha, irmãos, isso é alguma coisa que nós vemos e ouvimos. E tem acontecido isso nessa sociedade. E começa-se como alguma coisa inocente e termina como algo horrendo, porque o diabo veio apenas para matar, roubar e destruir. Então, eu queria lembrar que é algo muito sério. Eu queria apenas lembrar, olha, aqui tem um livro, Satanás Escondido. É a história de uma menina que começou sendo oferecida pela mãe adotiva a homens. Depois ela entrou na questão da homossexual, da pornografia infantil e era obrigada a praticar sexo com animais e foi se degradando de tal forma, mais tarde se tornou até esposa de sacerdote satânico. Mas glória a Deus, esta menina aceitou Jesus, Jesus entrou nesta vida e por isso hoje ela abriu esta vida para dizer a profundidade do inferno que acontece aqui, começando com alguma coisa muito, muito inocente. E então eu queria confirmar de que toda impureza, a palavra de Deus que é obra da carne, né? E imoralidade, prostituição, lascívia, realmente leva os homens e as mulheres para a morte. E é uma coisa muito triste, porque Deus criou o sexo para alguma coisa tão linda, de afirmação um ao outro. O casamento, Deus criou para que a mulher pudesse sentir mais mulher, o homem pudesse sentir mais homem. Por isso, na relação homossexual, o que está acontecendo? Não está afirmando, expressando a imagem e semelhança de Deus, mas está destruindo a imagem e semelhança de Deus. Bom, depois de tudo isto, eu queria orar com você, queria ministrar você. Eu queria pedir que Deus pudesse realmente solucionar o teu problema, porque nessas alturas você está dizendo, mas como é que vou, o que eu vou fazer? Você falou dos problemas, mas eu não quero apenas falar do problema, eu quero ministrar você. Eu queria que você olhasse para os meus olhos agora e você repetisse comigo esta oração que eu vou fazer. Diga: Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer porque vemos em Ti o grande Redentor da sexualidade. Tu és o Redentor sexual da minha vida. E eu queria pedir perdão pelos pecados que eu tenho cometido na área de sexo. A minha vida de fornicação, de prostituição, de homossexualismo, lesbianismo, incesto, bestialidade, abuso sexual. Senhor, tenha misericórdia de mim. Hoje estou me arrependendo na Tua presença.
estou pedindo perdão por todos esses pecados. E de acordo com o que eu vi, reconheço que há uma concorrência de demônios, de espíritos de perversão em mim. Eu quero reconhecer e quero renunciar. Renuncio o espírito de prostituição, espírito de morte, de medo, de acusação, de culpa, de acusação, de inferioridade, de rejeição, de autorrejeição, em nome de Jesus. São todos esses demônios que acompanham o espírito de perversão. Portanto, eu renuncio em nome de Jesus, cada um deles. E amarro cada um deles, amordaço e mando embora da minha vida, da minha alma, do meu corpo e de todas as minhas circunstâncias, em nome de Jesus. E também, eu quero pedir perdão pelo fato de me ter tornado um com tantas pessoas. Senhor, eu fiz do membro do corpo de Cristo, o membro de Cristo, membro da meretriz, da prostituta ou de homossexual. Senhor, eu quero pedir perdão. E Senhor, agora eu tomo a espada do Espírito, a verdade acerca de Deus, acerca de mim e acerca do pecado. Eu tomo esta espada do Espírito e me separo de cada um destes meus parceiros. Coloque agora os nomes de parceiros, pode ser 10, pode ser 20. Né? Senhor, eu me separo de cada um deles, no corpo, na alma, no espírito, em nome de Jesus. E agora, Senhor, traga agora todos aqueles pedaços do meu ser, da minha pessoa que deixei com elas, né, com os meus parceiros, com as minhas parceiras. Traga de volta agora, em nome de Jesus. Também porque eu quero agora, em nome de Jesus, devolver tudo aquilo com que eu fiquei. Aqueles pedaços que eu peguei dos outros, em nome de Jesus. E Senhor, vem curar a minha pessoa, cura a minha alma, cura a minha pessoa, cura o meu ser, restaura. Eu tenho tido minha alma desintegrada. Agora reintegra a minha alma, a minha vida, o meu ser, em nome de Jesus. Eu quero amar a Ti de todo o meu coração e amar também aquela pessoa que o Senhor me deu como companheiro de vida, o meu cônjuge, a minha cônjuge, em nome de Jesus. Quero entregar, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos e ensina-me agora a resistir, porque agora, Senhor, depois desta libertação, eu quero resistir a todas as tentações. E também a Tua palavra diz: sujeitai-vos ao Senhor, resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Portanto, Senhor, eu quero resistir às tentações e quero ir atrás da leitura boa, leitura sadia, ler a palavra, estar envolvida com oração. E também eu quero comprometer diante de Ti, Senhor, realmente de não ir atrás daquelas companhias e também de filmes, revistas pornográficas, conversas sujas, mas eu quero andar em santidade. Entrego agora a minha vida, para que a minha vida seja verdadeiramente templo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.